Você já sentiu aquela vergonha silenciosa ao olhar o extrato da sua conta? Aquela culpa por estar gastando no cartão? Hoje nós vamos transformar isso nessa live e de verdade. Então, fica aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre lei da atração e como ela pode transformar a sua vida financeira. Já pensou nisso? Oi, Xi, boa noite. A Xi já chegou. Hoje, então, nós vamos falar sobre lei da atração e como essa energia, esse processo, porque não é misticismo, é método, como isso pode ajudar você dentro das suas questões financeiras. Frank já chegou, a Jura também. Já clica aqui no coraçãozinho, encaminha essa live para quem você quer que assista, que tenha essa informação, que precisa se organizar ou que quer acelerar os seus resultados dentro do processo de organização financeira. Já encaminha para todo mundo, chama todo mundo, porque hoje a live é energia. Boa noite, Jura, obrigado por ter vindo. Hoje, então, nós vamos falar sobre lei da atração. Oi, Lorelai, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a lei da atração. Essa pseudociência que todo mundo diz que é só crença popular, mas que existe, no meu ponto de vista e de acordo com os meus estudos, existe um fundamento e algo que pode te ajudar sim a melhorar os seus resultados. Lembra que a energia ela faz parte do processo, ela é um dos pilares que gruda tudo aquilo que eu trago aqui de conhecimento para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Adriano, eu sou ex-professor universitário, educador financeiro, trabalho principalmente com finanças comportamentais, trazendo informações, conteúdos, dicas, insights, histórias e aqui o alquimista das finanças, porque eu transformo o caos financeiro em prosperidade. Eu desenvolvi um método e aprendi, através dos meus estudos, a como trazer essa clareza para as pessoas, em termos de crenças, em termos de emoções, em termos de comportamento, relações e também a energia. Então, eu trago esse trabalho, esse serviço para todas aquelas pessoas que querem se organizar financeiramente, sair do caos financeiro, começar a investir ou melhorar os seus resultados dentro do investimento. E lembrando, para quem está vendo agora e para vocês que já estão aqui, o meu método se baseia em 5 pilares. O pilar técnico, onde eu trago todo o conteúdo relacionado a estratégias financeiras, de investimentos, questões de organização, planilhas, enfim, mas não apenas isso. Isso tem em todo lugar. Eu também trago todos os outros pilares, que é o pilar emocional, como as emoções influenciam nas suas decisões financeiras, o pilar comportamental, padrões de comportamento repetitivo ou um padrão de comportamento que não está te levando para aquele objetivo que você deseja. O pilar relacional, que é como as relações interferem nas nossas finanças, porque elas interferem nas nossas decisões. E o pilar energético. Então, 5 pilares para que você atinja a prosperidade. Então, fiquem comigo aqui e já coloquem aqui já coloquem aqui no chat o que você mais sente em relação ao dinheiro hoje. Você que está aqui comigo agora, você que está assistindo aqui no gravado, o que você mais sente em relação ao dinheiro hoje? Medo, ansiedade, vergonha, culpa, raiva, esperança. Como que você está se sentindo hoje em relação às suas finanças? Coloca aqui nos comentários enquanto eu tomo a minha água. Enquanto, na verdade, eu já vou... A Shirane, desejo. Opa! Querer não é poder, mas não querer já é certeza de não conseguir. Muito bem, então, se você tem um desejo por mais dinheiro, excelente, porque a nossa vida, ela funciona. Funciona quando nós temos mais dinheiro. A Jura colocou bem-estar. Opa! Como é bom estar organizado financeiramente. Gente, não tem coisa melhor do que você deitar a cabeça no travesseiro e ter a certeza que você está fazendo o que precisa ser feito para se organizar financeiramente.
E mais ainda, quando você consegue sair do caos e começar a olhar a vida com um olhar diferente. Não com o peso da dívida, com o peso do, ai, se eu não tiver dinheiro, com o medo de perder. Isso a gente consegue alcançar. Consegue alcançar e consegue manter se nós fizermos o que precisa ser feito. E hoje eu vou trazer não só apenas o que precisa ser feito, mas também aquele gás, aquela energia a mais que faz com que a gente permaneça no processo e torne tudo mais leve, certo? Oi Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Então, muita gente querendo dinheiro, outra já se sentindo em bem-estar. Tem muita gente que está com medo de não ter dinheiro, olhando para o futuro e se sentindo pressionado. O que eu vou fazer da minha vida? Como que vai ser minha vida daqui 1, 2, 5 anos? É só você olhar o que você está fazendo hoje. Olha o que você está fazendo hoje, você já tem ideia de como vai ser a sua vida daqui 1, 2, 5, 10 anos. Se você está fazendo tudo certinho, o seu futuro ele vai ser bem mais tranquilo. Agora, se você já começa a perceber alguns pontos que você não está se dedicando o suficiente, então é um sinal de alerta para você começar a mudar essa percepção, a mudar esse comportamento. Porque as emoções, elas influenciam sim, mas os nossos comportamentos é que ditam o nosso resultado. São os nossos comportamentos, as nossas ações que colapsam a nossa realidade, que tiram do imaterial da emoção e coloca no real, certo? A lei da atração, ela vai te ajudar. Ela não vai fazer por você, certo? Qual que é o propósito dessa live? Por que dessa live de hoje? Feriado, todo mundo em casa, alguns não estão em casa, estão trabalhando e estão assistindo aqui no gravado. E vocês estão aqui ao vivo comigo. Olá, Edileuza, boa noite, tudo bem? Essa live, então, é para você que deseja reprogramar a sua relação com o dinheiro. Um pouco mais de informação, eu sempre trago esse propósito para que você entenda o porquê nós estamos fazendo isso. Então, o primeiro passo é reprogramar essa relação que nós fomos ensinados a ter com o dinheiro. Que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é do mal, quem é rico não vai para o céu. Aquele monte de crença que acaba deixando a gente com essa energia baixa, com esse medo do dinheiro. Nós temos medo do dinheiro e ao mesmo tempo queremos dinheiro. É estranho isso, né? A lei da atração, para a lei da atração, isso é meio antagônico. Então nós precisamos reprogramar a nossa relação com o dinheiro, fazendo com que ele sobre, fazendo com que ele fique na nossa vida e que ele se multiplique. E hoje então nós vamos desvendar esse poder que está dentro de todos nós, que é essa energia de atrair tudo aquilo que nós desejamos. E tomar cuidado que nós atraímos aquilo que nós desejamos de bom, mas também podemos atrair aquilo que nós desejamos de ruim. Mas como, Adriano? Desejar o que é de ruim? De tanto ficar pensando nisso e falando e reclamando, essa é uma maneira de atrair esses padrões de acontecimento na nossa vida. Não é só lei da atração, nós acabamos nos direcionando para esse resultado. Então a lei da atração, ela vai ajudar você a transmutar isso na sua vida. Já que aqui é a página do alquimista das finanças, vamos falar termos alquímicos. Você vai transmutar isso, mudar na essência, não só pelo lado de fora, é dentro que nós precisamos mudar. Isso é transmutar, mudar a essência de como você está se relacionando com o dinheiro. Essa estrutura, essa base que nós fomos colocados a acreditar de como o dinheiro funciona. Nós podemos mudar isso. Tá ok, gente? Quando vocês acharem uma coisa que faz muito sentido, coloca aqui, manda mais, tá? Ou clica no coraçãozinho, clica no foguinho para eu dizer, para eu saber que o que eu estou dizendo está fazendo sentido para você. Bom, descobrimos o propósito dessa live. Oi, Edinaldo, boa noite, seja bem-vindo. E para quem que é? Para você que está organizado, para você que está se organizando, para você que já tentou de tudo, já usou planilha, já usou dica, já fez até um processo por aí e não obteve resultado. Ou está tendo resultado, mas sente que pode muito mais, tá?
ou está fazendo, está no processo e está se sentindo meio travado, meio sem evoluir. Essa live é para você. Então, pega caneta, pega papel, porque lembra que todas as minhas lives eu trago uma tarefa, eu trago um passo a passo, eu trago algo para vocês aplicarem na vida de vocês. Gente, e é processo que as pessoas pagam para ter. E vocês estão aqui assistindo na faixa, gratuito. E deixar isso passar é você pedir a bênção. Assisti um vídeo do Teodoro, a Shirane mostrou para mim, dele falando, é exatamente isso, você quer prosperidade, você quer a bênção, mas você não corre para pegar essa bênção. Está ali passando na sua frente, tudo que você tem que fazer é esticar o braço e pegar, e você não pega. Essa é a última parte do processo de intencionar algo. É você agir, é você se colocar em ação. Então a informação está chegando para você, se você colocar em prática, você já vai perceber melhoras no seu resultado. Mas ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer por você, certo? Tudo bem? Tudo certinho? Então, vamos lá, sem mais delongas, porque o assunto hoje é grande. Mas vai acabar dentro do tempo correto, gente, pode ficar tranquilo. Por que eu falo tanto de lei da atração? Primeiro, sou professor de química, né? Então eu ensinava química quântica. A química quântica, dentro do processo de teoria, de estrutura atômica, do que os átomos são formados, do que a matéria é formada. E existe a parte da física quântica, que também trabalha toda essa questão, né, do que nós conhecemos hoje como processos quânticos, né, que estão lá no mundo subatômico, já está bem menor do que o átomo. Quem assistiu o Homem-Formiga, o Vingadores, sabe do que eu estou falando. É mais ou menos aquilo. Só que nós estamos na química quântica, nós estamos no nível de constituição do átomo. E o que se percebe dentro da formação do átomo é que tudo o que acontece ali dentro nada mais é do que interação entre as partículas. Quark-up, quark-down, gluon, fóton, neutrino, elétron, enfim, um monte de partículas. São mais de 30 e tralalás partículas que formam essa matéria que nós conhecemos. Pensa comigo, se dentro do cerne do que eu sou constituído, que você é constituído, de que todo o universo é constituído, ele é formado por interação e troca energética, como eu posso falar que não existe uma troca de energia minha com você que está aí desse lado? É bizarro achar que isso não acontece. E tem gente que fala, não, mas é porque não dá para ser detectado. Tá, mas não dá para ser detectado não significa que não existe. A mecânica quântica, a física quântica, a química quântica, ela foi teorizada em 1600 e tralalá, antes disso, até pelos filósofos, depois disso em 1900 e alguma coisa, e só veio à luz algumas explicações depois de 1970. E ainda assim não era possível de ser medido. Mas hoje, grande parte dessas interações são medidas. Eu fiz até um vídeo, um Reels, onde os cientistas conseguiram transformar chumbo em ouro, que era o objetivo dos alquimistas, transformar chumbo em ouro, dentre, né, vários objetivos que eles tinham. Mudar o cerne, mudar o interior. E eles conseguiram através de um acelerador de partícula. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe muita coisa que a gente não consegue medir hoje. Não existe equipamento sensível o suficiente para detectar essas energias sutis que nós trocamos. O fato de nós não conseguirmos medir não significa que não existe. Por exemplo, a gravidade você sente, é só você tentar pular de algum lugar que você sente a gravidade atuando. O calor você sente, é só você encostar. Hoje eu queimei meu braço, fui fazer um bolo de cenoura, encostei o braço, tá até vermelho aqui, não sei se dá para ver, acho que não dá. O calor eu consigo sentir, é só pôr ali. E consigo medir, é só colocar um termômetro. Agora, existem essas energias que transformam as nossas emoções, que transformam os nossos comportamentos, que não são medidas ainda.
mas não significa que elas não existem. Esse emitir e receber, o trocar energia, acontece lá no mundo subatômico. Tudo é interação. É simplesmente interação. Troca de energia. E se eu estou falando de subpartículas, recebeu energia, sobe de nível. Desceu de nível, emite energia. Pronto, basicamente é isso. Então por que nós não trocaríamos energia nessa parte macroscópica? Não faz sentido. Então eu não vou falar de misticismo, eu vou falar de ciência. De ciência, tanto ciência, do ponto de vista, igual eu estou falando de física, química, enfim, mas de ciência comportamental. Porque tudo isso influencia o nosso comportamento. E a lei da atração, ela traz muito subsídio para falar sobre isso. Não é só o berebecan, cataban, aquela magiquinha. Não. Aqui nós falamos também sobre misticismo. O oráculo do alquimista, muita gente me mandou feedback falando que fez muito sentido. Isso é legal. Mas tem método também, não é só misticismo. O que a física quântica diz? Né? Que nós somos como antenas. Na verdade, tudo se dá através de emissão e recepção. Recepção? É. Emissão e recepção. Ou seja, alguma coisa emite, outra coisa recebe. Essa coisa também emite e essa outra recebe. Então tudo acaba trocando. Vocês aí só estão falando comigo porque existe uma troca de informações que estão sendo transformadas. Eu me materializo aí na frente de vocês através de uma transmissão, como antena. Vai via satélite, satélite retorna, a luz refrata na fibra ótica, a internet chega até você e você tem tudo isso. E nós também somos como antenas, captando tudo. E se eu estou captando tudo, igual um rádio antigo, aquele que vai girando o Breguenite lá, que eu não sei nem o nome daquilo, eu já soube um dia o nome daquilo, mas eu não sei mais. Quando você muda a frequência do rádio, você entra em ressonância, ou seja, você vibra, o seu rádio, o seu receptor vibra na mesma frequência a qual a rádio está transmitindo. Entrou em ressonância, você recebe a informação. Isso é o que acontece não só nos dispositivos eletrônicos, mas isso também acontece na nossa vida. Quando você vibra numa frequência de escassez, você entra em ressonância com ela. Uma cliente minha, ela sempre dizia que Adriana, essas coisas não funcionam comigo sempre falta dinheiro. Quando ela começou o processo comigo, ela dizia isso. Falei, se você ficar repetindo isso, é isso que vai acontecer. Na verdade, isso que está acontecendo. Vamos mudar isso? Aí tem a ferramenta de crenças, tem tudo mais, tem as afirmações positivas e, magicamente, mas não é magicamente, as coisas começaram a acontecer. O dinheiro começou a sobrar, ela começou a investir, ela me mandou um áudio dizendo que ela nunca tinha tido tanto dinheiro investido igual ela tem hoje. Adriano, isso foi mágica? Não. Ela se conectou com aquilo que ela desejava alcançar. Antes ela estava se conectando com o medo de ficar sem dinheiro e ela usava como justificativa que com ela era diferente. Quando ela mudou essa percepção e mudou o pensamento e as atitudes dela, aí as coisas começaram a acontecer. Porque a vida é justa, gente. Se tem uma coisa que é verdade, é que a vida é justa. Então, ela melhorou a sua vida financeira. Aqui tem, a Jura está aqui também, não fiz as tarefas de crença, mas só de live que ela tem aqui e a mudança de comportamento, de prosperidade, ela me mandou um áudio de uma viagem esses dias comentando sobre a minha tia. É isso, é sobre uma mudança de percepção. E aí você acaba se conectando, entrando em ressonância com aquilo que você deseja alcançar. Se eu vibro, nós já falamos aqui de abundância e escassez, né? Se eu vibro na abundância, mais eu tenho. Se eu vibro na escassez, menos eu tenho. E nós aprendemos que escassez é uma perspectiva da falta. E de tanto você vibrar nela, você manifesta a falta na sua vida. Por outro lado, a gratidão é uma perspectiva da abundância. Se você agradece, você vibra na abundância, então as coisas fluem e tudo sobra.
Entende? Então não é só misticismo, é fato. É uma mudança de comportamento que gera um resultado diferente do que você está tendo. E nós sim somos antenas que recebemos essas informações. É só você chegar num lugar, quantas vezes você não chegou num lugar, aí olhou para a cara das pessoas que estavam ali, ninguém te falou nada, você falou assim, nossa, mas estou me sentindo mal aqui, esse ambiente parece que não está legal. É a energia que você está sentindo. Tem gente que chama de intuição. Não, eu sou intuitivo. É sobre isso. Você começa a perceber coisas que naturalmente você não perceberia. Não naturalmente, você não estava aberto para sentir isso. Uma intuição, sentir uma energia no ambiente. Tem vezes que você chega e é na cara aquilo. Tem gente, quem nunca falou assim, coloca uma comigo ninguém pode na porta da casa para acabar com o olho gordo. Outras histórias, nossa, fulano foi na minha casa, acabou com as minhas flores, olhou e ela falou assim, nossa, que flor linda. 2 dias depois a flor estava seca, esturricada. Quantos relatos vocês já ouviram sobre isso? Entende? Olhar de seca pimenteira, gente, só não é detectado por instrumentos. Agora, plantas, animais, nós sentimos isso. Então, não posso falar que isso não acontece só porque ele não é detectado. A Jura colocou arruda atrás da orelha. Exatamente isso, tá? Coloca um pezão de arruda, colocar uma árvore inteira. Bom, Adriano, beleza, nós somos antenas, recebemos, emitimos, então eu preciso vibrar, ressoar na frequência daquilo que eu desejo alcançar. Oi, Cláudio, boa noite. A Cláudia também tinha entrado aqui. Boa noite, Cláudio. Mas uma coisa que vocês vão me dizer se faz sentido. Tudo isso que eu estou falando de energia, de antena, de sentir o outro e tudo mais, vocês concordam que lei da atração termina com ação e não é à toa? Boa noite, Vinícius. Faz sentido para você essa frase? Lei da atração termina com ação. Faz sentido? Coloca aqui nos comentários para mim. Sim ou não? E por que que isso é importante? Por que que entender, a Xixa colocou aqui, sim. Por que que é importante entender que lei da atração termina com ação? O nome já diz. Porque não adianta eu mentalizar algo, eu intencionar algo, eu desejar muito algo e eu não agir, eu não colocar em prática. Isso é bíblico, não é só falácia. Quem não faz, não recebe. Então nós temos que entender que o processo, ele auxilia, ele ajuda na nossa caminhada em atingir aquilo que eu desejo. Júnior, boa noite, seja bem-vindo. Aí a Edileuza colocou que faz sentido também. Então, o processo de intenção e o processo de mentalização, o processo de afirmação, todos eles terminam com ação. Não é só falar da boca para fora. Quando você fala, mentaliza e afirma, você precisa viver essa realidade. E vivendo essa realidade, você colapsa a realidade, usando um termo quântico, mas você manifesta a sua realidade. Você faz acontecer. Entende? Então, quando eu trago esse conceito de lei da atração, não é só sentar aqui e meditar, vou meditar agora e vai tudo se abrir. Não é apenas isso. Isso auxilia o processo, então que fique bem claro. Quando eu falo transformo caos em prosperidade, é exatamente sobre isso. É juntar todos esses pilares que eu trago, incluindo o da energia, e transformar na essência, transmutar na essência. Oi, Aline, boa noite, seja bem-vinda. Então, se vocês concordam que lei da atração começa, ou na verdade termina com ação, eu vou trazer aqui várias maneiras, né, de usar isso ao nosso favor. Como usar a lei da atração nas nossas finanças. E aí vocês podem estender para todas as áreas da vida, porque funciona para tudo.
E funciona, gente, até quando a gente não quer determinada coisa. Eu já falei até sobre uma cliente minha que ela tinha um seguro do carro e dentro do processo de organização ela disse que queria tirar o seguro do carro. E eu falei assim, olha, tirar o seguro do carro não é uma boa, né? Porque é proteção e tudo isso. Ah, mas tudo bem. Eu vou tirar porque daí eu organizo e tal. Ah, mas espero que eu não bata. Eu falei, ai meu Deus. De tanto medo de ela bater o carro, pois bateram no carro dela. Você pode chamar de coincidência. O carro dela parado, o cara foi fazer a curva e bateu. Arrumou tudo, o cara foi responsável. Não deu 3 dias depois, bateram no carro dela de novo. O medo, ele também faz com que nós manifestemos essa realidade que nós temos medo. Por isso que é necessário combater esse medo. Entender o que esse medo está querendo dizer para a gente. E depois que eu entendo, eu já falei sobre isso quando nós falamos das emoções, combater o medo é criar uma alternativa para todos os casos. Isso não é manifestar a lei da atração ao contrário. Isso é ser uma pessoa organizada. Oi, Ronaldo, boa noite. Oi, Doni. Boa noite, sejam bem-vindos. Aline, oi. Então, combater o medo tô com medo de tal coisa. Beleza. O que ele quer me dizer? Olha, ele quer me dizer que você não está preparado, está faltando isso daqui. Então vai lá, coloca isso em prática que você vai ter menos medo. Por exemplo, no caso do seguro, eu estou com medo que batam no meu carro, ou eu bato no carro de alguém, porque senão vai onerar as minhas finanças. Uma maneira de combater esse medo, claro, entendendo ele, e contratando um seguro bom, claro. Nota que isso gera uma ação. Adriano, eu contratar um seguro não vai impedir que o carro bata. Não vai. Mas vai impedir que você se desorganize financeiramente. Entende? Então é olhar para isso com um olhar de precaução, de proteção, de prosperidade. Para não usar meu dinheiro para tratar de emergência. Entende? Então, esse processo ele vem com essa vertente. Não é algo, vai com medo mesmo. Não, não é vai com medo mesmo. Não tem que ir com medo mesmo. Você tem que entender o que esse medo está querendo dizer, o que está faltando para você alinhar, para você ficar mais tranquilo. Porque com o seguro, no caso de acontecer alguma coisa leve, né, você tem, né, um seguro para cobrir. Vai pagar a franquia, que talvez seja menor, ou talvez a outra pessoa pague, enfim, mas você fica mais tranquilo. A mesma coisa serve, por exemplo, para a reserva de segurança, que eu chamo. E já começando nessa parte de aplicação, dentro do nosso planejamento, nós conseguimos colocar essas técnicas da lei da atração a nosso favor. A minha planilha, eu não chamo de planilha financeira, eu chamo de planilha da prosperidade. Por quê? Porque eu quero prosperidade na minha vida. Então eu dou nomes para aquilo que eu quero com o nome que eu quero. Dentro do meu planejamento financeiro, da minha planilhinha lá, eu tenho reserva de segurança, que é um dinheiro que eu coloco para, em caso de alguma situação emergencial, algum imprevisto. Por que eu chamo de reserva de segurança e não de emergência? Porque aquilo que eu mais repito acontece, gente. De verdade, acontece. Então vou falar que eu vou ficar milionário. Se você conseguir falar que você quer ficar milionário com a mesma energia que você fala que você não tem dinheiro ou que está difícil, você vai ficar milionário. Pode ter certeza disso. A diferença é que quando é para pior, a nossa energia é multiplicada umas 600 vezes mais. Se não dizer, mais vezes. Agora, quando é para algo bom, parece que a gente tem medo de falar, porque tem medo, na verdade, de se frustrar. E a frustração, ela é um bloqueio de desejar as coisas. Para que eu vou desejar? Não vou conseguir mesmo. Aí o desejo sai. Igual aquelas traquinho, aquelas bombinhas murcha, que nem barulho faz. Então, tudo aquilo que eu repito, eu atraio. Se eu quero segurança, eu chamo de reserva de segurança. Se eu quero o meu carro sempre protegido, eu não chamo na minha planilha seguro do carro. Posso até chamar seguro, tá ok. Mas não chamo manutenção do carro. Porque a manutenção é algo que eu não quero ter. Quero que o meu carro funcione de boaça ali. Então eu coloco carro sempre novo, carro maravilhoso,
Entende? Então, olhar para o processo de organização financeira para dar os nomes adequados também é interessante. E também é válido. Isso vai fazer com que você repita muitas vezes o que é bom. Se você for olhar na sua planilha pelo menos 3 vezes por semana, são 3 vezes na semana que você vai ler aquilo. E o nome é algo muito importante. Se eu falar aqui Ronaldo, Aline, Júnior, Edileuza, se eu falar o nome de cada um, vocês sabem exatamente de quem eu estou falando. O nome é uma coisa poderosa. Ele atrai aquilo que eu chamo. Entende? Então, dentro de uma planilha, por exemplo, você já consegue colocar uma coisa simples, que já te direciona para algo que é benéfico. Entende? Então, a minha planilha não é só uma planilha financeira, é a planilha da prosperidade. E um fato, eu já contei essa história aqui, mas tem pessoas que talvez não conheçam. Quando eu comecei o processo de organização, eu chamava de manutenção casa. Manutenção casa, pois numa semana começou a pingar água no teto lá de casa. Eu falei, gente do céu, o que é isso? E aí eu falei, beleza, vou chamar o Curiquinha, o meu amigo Frank, que trabalhava com a gente na época, mandei mensagem para ele, Curica, vem aqui, tá pingando água, acho que é vazamento da caixa d'água, tá tudo molhado lá dizendo, doutor, beleza, daqui eu não posso ir hoje, eu vou ir depois de amanhã só. Eu falei, pô, mas isso ele quebra as pernas também. Enfim, não, eu vou dar uma passadinha hoje. Aí ele foi lá, deu uma passada, ele falou assim, tá com vazamento sim, então amanhã eu venho aqui, vou esgotar essa caixa d'água e beleza. E aí, naquele mesmo dia, naqueles mesmos dias, eu assisti num curso que eu estava fazendo uma pessoa falando sobre isso. Eu falei, caraca, mas isso faz muito sentido, isso em 2020. Caraca, isso faz muito sentido, gente. Eu fui lá na minha planilha, estava assistindo igualzinho vocês aqui, tá? Peguei a minha planilha, mudei todos os nomes e chamei de Casa Maravilhosa. Até hoje é Casa Maravilhosa. Hoje não, porque é apartamento maravilhoso, mas na época era casa. Pois o Curica veio no outro dia, ele revirou de cima a baixo essa caixa d'água, esse teto, e fez e aconteceu, e ele não achou mais esse vazamento. Não achou. Ele falou assim, doutor, você já arrumou? Eu falei, não arrumei. A única coisa que eu arrumei foi a minha planilha. Pode chamar de coincidência, pode chamar do que vocês quiserem. Depois disso, eu mudei todos os meus nomes. Agora, Aline, vou já mudar minha caixinha de investimento, coloquei como reforma da casa. Vou logo mudar para casa nova. É isso aí, ó. Você não quer reforma da casa. Você quer casa nova. Ninguém quer reforma. A reforma é chato, dá trabalho. Um monte de sujeira. Não, você não quer isso. Eu quero minha casa nova. É a mesma coisa. Eu quero quitar minha dívida. Ninguém acorda pensando em quitar dívida, gente. Que dia lindo para quitar uma dívida. Não. Você acorda querendo liberdade, querendo mais tranquilidade, menos ansiedade. Então não chame reserva de quitação de dívida. Chame reserva de liberdade. São mudanças sutis que transformam. Transformam. Existe uma autora, que é a Amy Cuddy, que ela sempre fala sobre afirmações positivas. E ela diz assim, finja até ser verdade. Finja até ser verdade. Aquilo que nós desejamos ter, nós precisamos ser hoje. Hoje precisa estar aqui dentro isso. O restante é processo de alcançar aquilo, conforme o tempo passa. Então, o ser hoje é mais importante, a transformação vem aqui de dentro, por isso que eu chamo transmutar, mudar a essência, tá? Outra coisa que eu coloco na minha planilha, tudo dica que eu estou colocando, na minha planilha, na aba receita, né, que é as entradas, existe uma linha chamada universo. Universo. Por que universo? Toda vez que eu coloco faço a minha planilha e eu vejo que a minha organização está fechando no vermelho, porque eu coloco investimento, coloco tudo, mas está fechando no vermelho, eu vou lá e escrevo a mesma quantia que eu preciso para ficar no azul, eu coloco na barrinha universo. E todos os meses isso acontece. Todos os meses isso acontece. E vem muito mais do que eu coloco. Eu só não mostro aqui para vocês agora porque está no meu computador, mas
nas minhas lives, nos meus cursos, eu mostro a minha planilha, vocês vão ver lá a linha universo escrita e ela sempre está com dinheiro. Dinheiro do quê? Dinheiro de uma pessoa que me paga e eu não estava esperando, um reembolso que eu não estava esperando, um negócio da Nota Paraná que vem de repente, eu faço Nota Paraná, se vocês não fazem, já faz. Dinheiro que vem aleatório, entende? É dinheiro inesperado. Colocar isso, intencionar isso, vai para além da organização financeira, entende? Então você precisa intencionar tudo isso, igual quando você vai colocar o celular para despertar. Quando você vai colocar o celular para despertar, você faz assim: deixa eu pegar meu celular, amanhã eu vou acordar às 6h30. Coloco 6h30, coloquei aqui, vou lá, durmo, beleza. Você tem que intencionar as coisas para acontecerem na sua vida da mesma maneira com que você coloca o celular para despertar. Como assim, Adriano? Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Você não sabe se a sua casa vai cair na sua cabeça. Você não sabe o que vai acontecer. Você tem a plena certeza que no outro dia, às 6h30 da manhã, você vai estar vivo para acordar com o despertador. Você nem se pergunta. Agora, intenciona R$100 na sua conta amanhã. Se já não vem um monte de vozes na sua cabeça, dizendo que não vai dar certo. Dizendo que, nossa, nada a ver isso. Entende? A Júlia colocou, vou fazer uma caixinha e chamar de dinheiro inesperado. Pronto, é isso aí. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marli. Entende, gente? Intencione isso da mesma maneira com que você coloca seu celular para despertar, da mesma maneira com que você coloca uma carta e espera que a outra pessoa receba. É a mesma intenção. Quando você faz a tua compra lá no Shopee, você, é frete grátis, uhul, beleza, vai chegar dia 12, às 16 horas, você tem plena convicção disso, e acontece, na grande maioria das vezes, tá? A Chico colocou 3 sonecas na sequência, porque tenho certeza que eu vou querer mais 5 minutinhos. 3 sonequinhas de meia hora, 1h30 a mais só do horário programado. Entende, gente? Então, olha só, essas mudanças sutis, elas provocam grandes mudanças na sua vida. Tá? Grandes mudanças na sua vida. Porque você vai ter a intenção, você vai ter a energia e você vai estar focado em algo que é bom. Não em algo que pode te prejudicar. Entende? Então, presta atenção em tudo isso. Adriana, mas eu nem estou organizado, nem tenho planilha. Começa. Me chama, me manda um direct aqui, vamos marcar uma reunião e a gente já começa esse processo. Bom, no meu planejamento, na planilha, então, aí, ó, vários insights, a aba Universo. E mais uma coisa, né? Uma outra coisa para vocês anotarem. Lei da atração não combina com reclamação. Lei da atração combina com gratidão. E é agradecer por aquilo que você já tem. Eu já fiz uma live sobre isso. Aquilo que você já tem hoje é mais importante do que aquilo que você deseja alcançar. Por quê? Porque isso é o que vai dar subsídio para você alcançar aquilo que você deseja. Aquilo que você já sabe hoje, aquilo que você já tem hoje, é o que vai proporcionar, vai propiciar o seu crescimento. Então é importante agradecer pelo que nós temos e tudo, pelas pequenas conquistas. Sabe aquela conta que você vai pagar esse mês e você conseguiu? Bate palminha. Eu até, faz uns 2 meses que eu já não posto, toda vez que eu vou pagar as contas, eu tiro um print e coloco lá no meu stories, pagando as minhas contas com amor. Eu não fiz mais isso, verdade. Isso é você, caraca, ainda bem que eu tenho dinheiro para pagar essas contas. Adriano, eu não tenho, então bora arranjar uma maneira de ter. Porque dinheiro tem um monte por aí. Oi, Pri, boa noite, seja bem-vinda. Entende? Então, vibrar na frequência da gratidão abre portas. E eu pergunto para você, coloca aqui. Qual foi a pequena vitória que você teve essa semana e você agradeceu? Ou
Qual foi a pequena vitória que você teve essa semana e você não agradeceu? Vai colocando aqui nos comentários se você faz isso ou não. Porque nós esperamos conquistas grandiosas para agradecer e esquecemos que são as pequenas conquistas que nos levam para os grandes resultados. E se eu não olho com um olhar de gratidão para o que eu fiz e deu certo, que motivação eu vou ter para continuar? Vai para além da energia, vai para o próprio processo do ser humano, de se sentir animado, de se sentir engajado. Mas o que a pessoa faz? Ela, na verdade, ela começa a fazer e começa a ter resultado e vai se animando e dá alguma coisa errado. Aí quando dá alguma coisa errada, ela fala, que droga, deu errado, sabia que não era para mim isso, e já começa a reclamar. Entende? Já começa a reclamar e esquece o que deu certo. O ser humano ele tem um viés de representatividade que ele consegue focar mais naquilo que perde do que naquilo que ele ganha. E ele maximiza isso. A Jura colocou aqui, eu tive promoção no serviço e agradeci. Olha aí ó, uma conquista, gratidão por isso. Olhar para esse resultado. Isso muda o jogo, gente. Muda a sua motivação. E uma dica que eu dou para que vocês intencionem isso e coloquem presença nisso é escrever um diário da gratidão ou um WhatsApp da gratidão, se não quiser ter um diário. Boa noite, Eduardo. Coloca as pequenas coisas que aconteceram de bom. Foca nisso. Não é para esquecer o que deu errado. O que deu errado, vamos consertar. Se der para consertar, faz diferente. Se der para fazer diferente. Mas não focar nisso. Quem foca no problema esquece do objetivo. Olhar com gratidão é focar no objetivo. Se você tem uma meta para alcançar e ela está aqui, lembra que tem várias metinhas menores antes. Nós fizemos uma live de plano de ação. Pagar o boleto da prosperidade. Cada boleto que você paga todo dia é um boleto que você fica mais próximo daquilo que você deseja alcançar. Entende? Boa noite, Tatiane. Então, nós precisamos ter esse olhar para agradecer pelo que nós temos. E uma dica é, monte um diário da gratidão, ou coloque um caderno das evidências, ou mande no WhatsApp alguma coisa que aconteceu e reviva isso sempre. Essa é uma tarefinha que eu passo, inclusive, para os meus mentorados. E os mentorados que mais fazem essa parte é o que mais tem resultado. Tem gente que fala assim, não, Adriano, não quero focar em emoção, não. Quero focar só nas finanças. Beleza, bora focar nas finanças. Aí na hora que vê, o resultado não vem. Chega num lugar e não passa. Por quê? Porque tem a parte emocional. Tem a parte energética. Tecnicamente, você pode evoluir até determinado lugar. Mas depois vai para além disso, tá? E uma outra coisa, né, para quebrar esse padrão de reclamação e criar um padrão de gratidão, e até para que vocês vejam como é difícil ou como é desafiador, tente ficar um dia sem reclamar. Um dia sem reclamar. Quando você fizer uma reclamação, qualquer que seja, zera tudo, começa tudo de novo. E a reclamação assim, ai meu Deus, hoje está muito frio, reclamou, já era. Ah, mas está calor, reclamou, já era. Pô, mas você fez, já acabou, já era. Tente ficar um dia sem reclamar. Agora tente agradecer todos os dias por 5 motivos, por 5 coisas que aconteceram na sua vida. Você vai perceber que você reclama muito o dia inteiro. Todo dia vai zerar essa conta de tanta reclamação que você faz. Mas na hora de agradecer, você não consegue passar de 3 motivos. Ah, agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela minha... Repete os mesmos, não que não pode, tem que agradecer, tá, gente? Agradeça por tudo isso também. Mas não consegue passar disso. Não consegue olhar as coisas pequenas que acontecem. Agradeça por tudo isso, mas tente sempre mudar o motivo do agradecimento.
Existe quando eu comecei a fazer isso, foi em 2021, foi num podcast, eu estava fazendo cerveja, eu estava ouvindo esse podcast do Domine Suas Finanças, e ela falou, coloque o Oscar da gratidão na sua vida. Qual vai ser o Oscar da gratidão? Aquilo que você vai pegar e vai agradecer. Nossa, esse ganhou o Oscar, tem que ser diferente. Todos os dias tem que ser diferentes. Você vai começar a colocar presença nas coisas que estão acontecendo no seu dia a dia para poder fazer essa tarefa. E aí você começa a olhar e agradecer e a sua vida começa a mudar. E depois você continua e depois você melhora. Por isso é importante. Isso não é apenas energia. Isso é processo, isso é método. Esse livro aqui traz, eu falei, tem um capítulo que eu falei só sobre a gratidão e como ela vem desde os primórdios da humanidade, dos relatos escritos, mas ela também tem fator bioquímico no nosso organismo. Reclamação gera cortisol, adrenalina, estresse. Gratidão gera serotonina, endorfina, dopamina, prazer, alegria. Entende? Então isso também passa pelo nosso corpo. Então gratidão e um dia sem reclamar. Já anotaram aí? Tá fazendo sentido, gente? Eu tô vendo muitos coraçõezinhos aqui, então tá fazendo muito sentido. Bom, planejamento ok, gratidão pelo que já tem ok. Mais um, desejos específicos no papel. No papel, escrito, ou digitado, ou num planner. Tira do campo do pensamento, coloca no campo material. Crie o seu plano de ação. Quando você escreve o que quer e você olha, você ativa a nossa habilidade psicossensório-motor. Você cria novas conexões. E se você repetir isso várias vezes, a Pri tem uma chapamala da gratidão. Cara, isso é muito top. Eu tô precisando de uma aqui, viu? Vou ter que arranjar uma. Só tem uma coruja, minha varinha, tô mudando aqui. Gosta de escrever? Excelente. Escreve todos os seus objetivos e repita eles várias vezes, porque aí você coloca a intenção, você ativa novas conexões, você coloca presença nisso. Por exemplo, quero ganhar 10 mil reais até dezembro. Colocou no papel? Agora vira plano. Vira plano de ação, com meta mensurável, específica, temporal, alcançável e realista. Entende? Isso faz parte, gente. Tem gente que acha que plano de ação é só um plano. Não, isso é depositar toda a sua energia, toda a sua presença, tudo aquilo que você deseja, todos os anseios que você tem num papel. É muito mais do que simplesmente escrever um plano. E tem gente que acha que isso não é energia. Isso é a pura manifestação da energia, quando você coloca o plano e vai para a ação. Que lembra que energia é a capacidade que todo corpo tem de realizar trabalho. O que não é a sua energia para conquistar aquilo que você deseja. Então, para quem não assistiu a live de plano de ação, vai lá no feed, tem a live no canal do YouTube também. É do pagar o boleto da prosperidade. Eu falo bastante sobre isso, coloco todas as divisões bem certinho, tá? Boa noite, Zaltina. Boa noite, Max. A Edileuza falou que gosta de escrever. Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. Depois, então, que eu coloquei, escrevi os nomes no planejamento, gratidão, desejo no papel com um plano. Depois, eliminar crenças limitantes. Quem aqui já não pensou que não era bom com dinheiro? Coloca aqui alguma crença que você já teve ou que ainda fica martelando na sua cabeça. Aquilo que te trava. Não sou bom o suficiente. Comigo é diferente. Eu só não consigo porque eu não tenho tal coisa. Eu só não consigo porque eu moro em tal lugar. Ou porque eu sou A, ou porque eu sou B. Tudo isso é crença. Tudo isso é crença que está te travando. E eu já fiz uma live inteira sobre o pilar emocional, sobre crença também. Só voltar lá no feed, no canal do YouTube também tem. Falei muito sobre isso. Coloca aqui qual crença está martelando na sua cabeça. E eu já expliquei também quando eu falei
das crenças que nós precisamos descobrir qual que é essa crença, racionalizar, trazer para a razão, né? Sai do campo emocional, vem para o racional, ressignifico ela e implemento uma nova ação. A Jura colocou aqui, você falava que o dinheiro era para gastar e não investir. Eita, Adrianão, esse é o Adrianão antigo, o dinheiro é para gastar, bora gastar. Sim, falava isso mesmo. Até que eu vi que dinheiro é para nos dar liberdade. E sim, ele continua sendo para gastar, mas dentro de um processo organizado. Dentro da parte técnica eu falo do pilar gerar, cuidar, proteger, multiplicar e desfrutar. Então dinheiro é sim para gastar, mas não apenas isso. Ele precisa trabalhar por você, ele precisa crescer, ele precisa se multiplicar. A Chi colocou, mexer com investimento é muito difícil, é uma outra crença, muita gente tem. É mais fácil o camelo passar no fundo de agulha do que um rico se salvar. Né? Exatamente isso. Olha tanto de crença que nós somos criados nisso. Né? Tudo isso tem um contexto explicativo. Esse livro aqui, Deus Quer Que Você Prospere, ele fala exatamente sobre isso. Como prosperar financeiramente, mesmo assim seguindo os princípios bíblicos, porque está tudo na Bíblia. Prosperidade está lá. Tudo vem fácil, vai fácil. Por que tem que ir fácil e fácil? Por que não pode vir fácil? Crescer fácil, multiplicar fácil. Entende? Toda crença é uma repetição que manifesta aquilo na nossa vida. Isso é a lei da atração na veia. Entende? E se você tem essa crença, você age baseado na sua crença, porque nós agimos baseados naquilo que nós acreditamos. Se essa crença direciona a sua vida, você vai ver o resultado dessa crença manifestando na sua vida. E se isso não é atrair aquilo que eu desejo, na verdade, eu atraio conforme eu manifesto, eu não sei mais o que é lei da atração. Entende? Então isso sim pode não, deve ser aplicado no processo de organização. E depois então que eu descobri, racionalizei, ressignifiquei, eu implemento o quê? Uma nova crença no lugar dessa, que é uma repetição também, igualzinho à crença que limita. A crença que fortalece, que são as chamadas afirmações positivas. Tudo que vem fácil, vai fácil. Não, tudo vem até mim com alegria, facilidade e glória. O dinheiro vem, fica e se multiplica. Eu posso ser rico e ainda assim ser espiritualizado. Mexer com dinheiro é muito fácil. Mexer com investimento é muito fácil. Como que isso é verdade? Quando você aprende, andar de bicicleta é difícil até você começar a andar. Cozinhar é difícil até você aprender a cozinhar. Mas quando você coloca esse bloqueio, você coloca essa trava, você já impede o processo de acontecer, porque você vive baseado na sua crença, naquilo que você acredita. Então vamos criar crenças novas. E depois que eu coloquei essa afirmação positiva, eu escrevo ela, repito ela, para ela entrar na minha cabecinha e no meu coraçãozinho, desse lado aqui. Porque tudo é repetição, crença é repetição. Então vamos repetir coisa boa. E atrair coisa boa. E manifestar coisa boa. Eu sou grato, eu sou capaz, eu escolho, eu sei que eu, tal coisa, tananã, tananã, tananã. Estou cada vez mais, eu não posso porque eu sou péssimo em matemática. Tá bom, talvez você seja ruim em matemática mesmo. Mas fala assim, cada vez eu melhoro mais na matemática. Eu estou cada vez mais entendendo cada vez mais sobre esse processo. Se coloque no processo de crescimento, não como trava para ficar estagnado no lugar. Aí a Jura colocou, depois da mentoria, investir virou vício, gosto do meu dinheiro. É exatamente isso. Só não gosta de investir quem nunca investiu. Porque depois que você investe, você vê o dinheiro, pô, sério que eu ganhei tudo isso? Sim. Na verdade, você ganhou, o seu dinheiro trabalhou por você. Então, se coloque no processo, você está melhorando, a cada dia você está melhor. Hoje você... eu não posso fazer tal coisa. Não, eu escolho
fazer ou não fazer determinada coisa. Se coloque como protagonista. Então as afirmações elas vêm com esse intuito de trazer a consciência e trazer a presença no processo. Tá? E depois de eliminar crença vem a visualização. Visualização daquilo que você deseja alcançar. Tem um plano de ação? Se você tem um plano de ação, você já tem um objetivo. Se você já tem um objetivo, você já consegue imaginar esse objetivo sendo alcançado. Então imagine você num sábado de manhã, tomando seu café, o sol nascendo, ensolarado, sabendo que não tem nenhuma dívida no banco. Como seria essa sensação? Sabendo que tem o dinheiro crescendo, se multiplicando, sabendo que está com a viagem marcada. Se esses são os seus objetivos, viva os seus objetivos antes mesmo deles acontecerem. Sinta a energia do processo. Mentaliza isso sendo alcançado. Crie um painel de visualização ou quadro dos sonhos. Observa, medita, reflete, viva isso antes mesmo de acontecer. Porque você vai ter que fazer o que precisa ser feito. Você vai ter que ter dinheiro. Você vai ter que investir. Você vai ter que se organizar. E você pode fazer isso se tornar mais fácil, mais leve, mais rápido, se você usar essas técnicas ao seu favor. Mal não vai fazer. Ah, mas eu não acredito nisso. Beleza, faz mesmo assim. Entende? A Jura, eu tô de um jeito que nem sei quanto está investido. Você que me falou o valor. Mas daí para isso que serve acompanhamento. Não sabe porque não quer, porque tá lá, né? Que eu deixo bem amostradinho. Entende, gente? Então viva esse processo antes mesmo dele acontecer. Haja como se já tivesse acontecido. Como já tivesse manifestado o dinheiro. Eu tivesse realizado seu sonho. Isso é uma ferramenta da PNL até. Programação Neurolinguística. Tá? Você vivencia isso. Aí você vivencia isso e você se pergunta assim, e o que eu fiz para alcançar tudo isso? E aí você vai cortando, né? Vai fazendo a engenharia reversa. Para alcançar isso eu fiz isso. Para alcançar isso eu fiz isso. Para alcançar isso eu fiz isso. Então agora, de lá para cá é engenharia reversa. Daqui para lá é o processo acontecendo. Não é misticismo, é método. É método, gente. Para de achar que isso é só... Isso é uma pseudociência. Depende do que está falando. Aqui eu estou falando de método. Isso faz com que você torne o processo mais leve. E você alcance até mais rápido. E depois, não adianta, claro, já conectei as duas coisas, não adianta mentalizar se você não agir. Lei da atração termina com ação. A mentalização termina com ação. A afirmação termina com ação. Ou seja, você indo e fazendo o que precisa ser feito. Tem gente que muita gente fala assim, porque eu vou falar do contexto, né? Não estou falando de religião, mas do contexto religioso. Deus vai prover. Sim, Deus vai prover. Mas se você não for lá e pegar o que ele está provendo, criatura, de nada adianta ele prover. Então, quer pensar nisso? Quer acreditar nisso? Acredite. Mas vai lá e faz. Agora, o que mais acontece é a pessoa fala assim, Deus vai prover, mas ele fica esperado. Igual aquela história do cara, do náufrago, que orou para Deus para salvar ele e só passava barco longe de onde ele estava. E ele morreu e depois encontrou e perguntou, por que você não me salvou? Eu falei, caraca, eu mandei uns 300 barcos para você que não foi nadando até ele, caramba, você estava vendo o barco, por que você não foi lá? É a mesma coisa. Então a ação precisa ser inspirada e alinhada com aquilo que você quer manifestar. E aí se coloca em ação. E até mesmo, olha só, os nossos gastos, mais uma dica não, né? Mais um ensinamento, que eu não dou dica, é um ensinamento isso daqui. Gastar com intenção clara. Gastar com intenção clara e com gratidão.
O porquê você está gastando aquilo. Por que faz sentido você gastar aquilo? Porque é a sua vida, uma partezinha da sua vida que você vai estar dando para alguém em troca de algum produto ou serviço. Como assim, Adriano? É seu tempo. É o seu tempo. Se você trabalha e ganha dinheiro com o seu trabalho, você está gastando teu tempo. Então, quando você paga com dinheiro, você está pagando com teu tempo. Ah, mas o meu dinheiro é investido. Beleza, teu tempo também, mas agora você está gastando menos do seu. Porque você gastou antes, aí ele cresceu, se multiplicou, agora você gasta menos do seu e mais o do seu dinheiro. Então gaste com intenção clara. Agradeça pelo dinheiro que circula, pela energia do dinheiro que circula na sua vida. É assim, pagou o caixa do banco, gratidão por ter pago. Pode até falar, ninguém vai entender, mas não importa. Nossa, muito obrigado por você possibilitar a energia do dinheiro fluir pela minha vida. Já pensou você falando isso quando você pagar, passar o cartão lá no caixa do mercado? É gastar com intenção clara, gente. Oi, Márcia, boa noite. Cada real gasta energia em movimento. Nós temos que entender isso. E é uma energia que eu quero que multiplique. Multiplique na minha vida e multiplique na vida de todas as pessoas. Vocês que estão aí. Por isso que eu estou aqui, porque eu quero multiplicar, transbordar na vida de vocês. E que vocês transbordem na vida das outras pessoas. Então, até o nosso gasto precisa ser com intenção. Quem aqui vai agradecer o caixa eletrônico? Caixa eletrônico não, caixa do mercado quando for pagar uma compra. É exatamente isso. E é claro, acredite no método. Acredite no processo. Acreditar é fazer. Acreditar não é simplesmente não acreditar. Não adianta nada você acreditar e não fazer. Tem gente que acredita, mas não faz, então não acredita. E tem gente que não acredita, mas faz. Esse acredita mais do que o outro. Acreditar no processo é fazer, é intencionar, é meditar. Existem meditações já guiadas, até com frequência, existe frequência da abundância, aí a gente passa para um outro termo, que é uma frequência que você ouve, que ativa, que o nosso cérebro ele tem várias frequências cerebrais, ele entra em ressonância, então ele gera sensações de bem-estar e tudo mais, e você acaba ficando mais disposto, acaba ficando mais intuitivo, porque, gente, nós usamos, acho que nem 10% do que da nossa capacidade mental. Nem 10%. Quando você melhora a tua intuição, até os resultados financeiros melhoram. Quando você melhora a sua percepção do que está acontecendo ao seu redor, os seus resultados financeiros melhoram. É sobre isso. E você precisa confiar no processo mesmo sem resultados imediatos. Porque lembra, você chega na academia, você não vai chegar pegando 100 quilos. Você vai começar com 10, 20, 30. Com o tempo você pega 100 quilos. Com o tempo, com constância. E como que eu me mantenho constante? Agradecendo as pequenas conquistas. Entende? Isso faz com que você comece e continue dentro do processo. É exatamente isso. Se você faz o que tem que fazer, o resultado vem. Sim. E para você ficar ainda mais motivado para fazer o que tem que fazer, coloca essas ações. Agradecer, mentalizar, dar nomes corretos. Existe um caminho que você vai ter que sair daqui e chegar até aqui. Esse é o caminho. Você pode percorrer esse caminho reclamando, xingando, maldizendo e tendo a pior experiência possível. E quando chegar aqui você fala assim, nossa, que conquista vazia. Ou você pode percorrer o mesmo caminho agradecendo, celebrando, cantando, agradecendo, acho que já falei agradecendo, e o caminho vai se tornar mais leve, mais tranquilo, e a conquista com certeza vai ser muito mais satisfatória. Porque não adianta nada você atingir um objetivo e chegar lá só o trapo de pessoa. Então, olhe para o processo, confie no processo
e torne ele mais leve, com esse poder que você já tem dentro de você. Lembra do despertador. Intencione e faça como se estivesse colocando o despertador para despertar. E mais uma dica de despertador ainda. Tem dificuldade de olhar para o que está acontecendo de bom na sua vida? Coloque o seu celular para despertar a cada 2 horas com um lembrete, agradecer. Com um lembrete, beber água também. Com um lembrete, ler uma afirmação positiva. Eu tenho um aplicativo que ele manda, de cada 2 horas, 3 horas, ele me manda uma afirmação positiva. Ele vem como notificação. Na hora que eu leio essa notificação, é uma frase pequenininha. Só que só eu ler essa frase, eu já, caraca, às vezes eu estava aqui fazendo uma coisa meio atribulada e vem essa mensagem e fala, verdade. Você já quebra esse padrão ruim e já começa a instalar um padrão bom. Isso só vai fazer bem. Então por que não fazer? Você prefere uma história com o tigre ou sem o tigre? Quem assistiu às aventuras de Pi entendeu a referência, certo? Você escolhe o caminho. Você escolhe o processo. Eu digo, esse é muito mais fácil. Esse é muito mais leve. E todos nós estamos em processo. Eu já estive aqui, já estive lá, já estive aqui, já estive aqui, já estive aqui, estou aqui e eu quero estar lá. É sobre isso. E eu quero que vocês desejem, eu gostaria que vocês desejassem o mesmo. E colocassem tudo isso em prática, meus queridos, já caminhando para os últimos momentos da live. Resumindo então, fez sentido? Coloca aqui se fez sentido, se gostou. Dinheiro é energia. Você é o alquimista da sua própria prosperidade. Olha só, eu tô aqui, ó, de aprendizes de alquimistas, vocês agora são alquimistas da própria prosperidade. Hoje vocês têm, se já tinham, reacender essa chama da transmutação alquímica. Olha só que frase mais linda, para vocês reacenderem essa chama do olhar positivo, não do positivismo descabido, mas do olhar positivo, do ver por um ângulo melhor, de fazer aquilo que você merece. E tem a playlist da manifestação da riqueza. Tem sim. Aliás, eu vou reativar o meu grupo da manifestação da riqueza. Eu vou colocar lá no link na bio. E quem quiser participar, participa lá do grupo. Eu vou reativar ele e vou também deixar disponibilizada a playlist da prosperidade, que são músicas. Isso é importante. Tirani colocou uma coisa importante, eu não coloquei aqui. Músicas que elevem a sua frequência, gente. Tem uma playlist que só com música com letras alquímicas, eu não vou usar outro termo, alquímicas, para transmutar toda a frequência, para elevar a sua frequência, para que você entenda tudo isso que está acontecendo, tá? Que bom, Anderson, muitas percepções, fez muito sentido, muito bom. Muito obrigado e que bom que fez sentido. E hoje, então, você deu um grande passo nesse processo, porque hoje você reacendeu essa chama ou recebeu essa chama para você crescer, fazer crescer. Lembra que brasa longe da fogueira apaga. Então não deixe de estar perto de pessoas, de ambientes que melhorem a sua energia, que fazem com que você alcance aquilo que você deseja. Então com essa mudança, né, com essa nova visão, ou com essa visão reabastecida, o medo e culpa vão embora. E se medo, culpa, ansiedade, tristeza vai embora, o dinheiro sobra e a vida sobra. É vida que sobra. Então coloque em prática tudo isso. E coloque depois aqui ou lá nos comentários qual dessas você vai fazer essa semana. Qual dessas você vai fazer essa semana? Vai trocar, já falaram aqui, vou trocar o nome das minha planilha. Beleza, já é uma tarefa. O que mais? Eu vou criar meu caderno da gratidão, vou escrever meu plano, vou já começar a olhar minhas crenças limitantes e começar a ressignificar elas,
vou montar meu quadro de ação, vou gastar com intenção, com presença, vou prestar atenção nas letras das músicas para ver se aquilo não é uma atração de coisa ruim, ao invés de uma atração de coisa boa. O que você vai fazer? Coloque aqui, escreva para você e faça todas, né? Mas pelo menos uma. É sobre isso. E se você quer continuar nessa caminhada, quer transformar a sua vida, tanto do ponto de vista técnico, emocional, comportamental, energético, tem o meu processo de mentoria, tem o curso que eu vou lançar, que já virou mais lenda do que a Pedra Filosofal. Vou chamar ele de Pedra Filosofal, porque já já prometi tanto esse curso, mas vai sair. Para fazer esse processo de mentoria individual, mentoria em grupo, o curso que eu vou lançar, em todos eles eu entrego a mesma essência em formatos diferentes. Então, clica no link da bio ou manda uma mensagem no meu direct para marcar, alinhar uma reunião e trazer. Eu trago para você o que você precisa com base no que você me trouxer de desafio que você está passando. E se essa live tocou você, fez muito sentido, manda para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele parente que está precisando ouvir, mas está teimoso, manda. Ninguém nunca se sabe o momento que ele vai se abrir para essa informação, tá? Vamos espalhar essa liberdade que vai para além da financeira na vida de todas as pessoas. Eu sempre digo que nós só vamos acabar com a pobreza do mundo quando nós plantarmos a sementinha da riqueza no coração de todo mundo. E não é só uma riqueza financeira. É uma riqueza que vai além. Uma riqueza emocional, uma riqueza espiritual, uma riqueza emocional, já falei emocional, espiritual, uma riqueza energética, tá? A frase de efeito até ficou engraçada, era para terminar com aquele tom drástico, mas foi engraçado porque eu errei. Mas levem isso para a vida de vocês, tá? Uma transformação emocional, uma transformação do seu comportamento, transformação da sua energia e das suas relações, porque energia é relação, energia é interação. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado Anderson, a Shirânia, a Edileuza, o Jorge Luiz, a Pri, a Márcia, a Aline e todos vocês que vieram. Gente, muito obrigado. Até a nossa próxima live, quinta-feira que vem. Acredito que, né, quinta-feira de boa, tá tudo certo. Vai ter uma semana que eu vou viajar. Quinta-feira que vem, live 19h30, toda quinta. Vamos ver que tema que eu vou trazer. Quem quiser algum tema específico, manda para mim lá no meu direct. Me ajude a te ajudar e eu trago tudo isso para vocês toda quinta-feira. Obrigado, gente. Excelente finalzinho de feriado, um excelente restinho de semana e até o nosso próximo encontro. E Patrícia, que acabou de entrar, vai assistir a live lá no que ficou gravado. Até mais. Tchau.